Olá, meu nome é Alan e este é o podcast Amplificando. Nessa série estamos conversando sobre competências gerenciais com a doutora Ana Cristina Pinheiro Machado. Se você não viu o primeiro episódio, ele está disponível na nossa playlist. Nesse segundo episódio, nós vamos aprofundar um pouco mais sobre competências. Vamos para o vídeo. A gente estava falando das grandes reformas administrativas, né, do Brasil, no mundo e no Brasil, né, da administração pública, mas referente à gestão de pessoas. Nós tivemos várias tentativas de modernização da gestão de pessoas, que a gente deságua aqui nos normativos próprios, inclusive voltados para a competência. Eu vou colocar 3 momentos, né? Porque, assim, se a gente for falar muito sobre legislação, é muito complicado. E depois as pessoas podem procurar também, né? Quem quiser aprofundar Sim. mais esse assunto e procurar sobre gestão de pessoas na administração pública do Brasil, etc. Então, em 98, teve um decreto que foi, e aí casa bem com a época da reforma, né? Pegando ali onde a gente veio, da última grande reforma, que foi a reforma administrativa, a reforma Bresser, lá na década de 90. 98, um decreto 2794, Política Nacional de Capacitação de Servidores da Administração Pública, não fala de competências, né? Nesse caso, ele ainda não estava vendo como uma estratégia. Exatamente. É porque, assim, é difícil você fazer uma separação muito estanque das coisas, né? A história A gente disso, não tem patrimonialismo até hoje na nossa administração pública. E quando você falou lá Né? atrás, do período lá do DASP, me veio isso à cabeça, né? Se hoje a gente já briga tanto, notícias na mídia, a gente já fala, essa confusão entre o público e o privado, os escândalos que acontecem, quando teve essa primeira tentativa, primeira não, né, que a gente falou, essa tentativa de modernização lá na época da burocracia, quão pior que não era, né? Exatamente. Quão mais bagunçado que não estava essa situação. Exatamente. E assim, não dá, a gente... É aquela história, né? A natureza não dá saltos, né? O que são 100 anos aí no contexto histórico? Nada. Nada, né? Então, é até bom a gente, assim, olhar dessa forma, porque às vezes a gente fica um pouco pessimista, né? Ai, mas as coisas não mudam. Ai, mas... Gente, mas é um nada. As nossas instituições são muito jovens, a nossa Né? democracia é muito jovem. Então, e olha quanta oportunidade a gente está tendo, né? Como as coisas estão caminhando mais rápido para evoluir. O tanto que a gente teve que caminhar para chegar até certo ponto e dali para frente com tudo. Olha isso aqui. Olha o tanto de gente que vai ter acesso à informação, né? E conhecer mais. Então, assim, a coisa está caminhando muito rápido, né? Mas aí vamos lá. Então, não se fala em competência em 98, né? Mas eu já falo em eficiência, já falo em capacitação do servidor, né? Já falo em novos perfis profissionais. Eu estou falando do decreto 2794, de 98. Controle de resultados, racionalizar custos, ou seja, né? Paulatinamente vai tudo isso sendo introduzido ali na gestão de pessoas. Agora a gente está falando especificamente da gestão de pessoas. A década de 90 foi muito pautada por isso, né? De Exatamente. racionalização de custos e resultados, entrega de resultados. É porque foi a época do boom, né? Do New Public Management. Exatamente. Da nova gestão pública, né? Então, assim, e aí toda a pressão, né? De reforma do neoliberalismo em cima dos estados, né? Para reformular, para reconfigurar ao sabor, né? Do paradigma neoliberal. Então, é muita coisa, realmente foi muita coisa acontecendo, e bem na virada de século, né? Imagina. Aí, em 2006, a gente tem, esse aqui foi o que eu pesquisei no meu mestrado, o decreto número 5.707 de 2006, que aí fala muito, fala literalmente, né, textualmente de competências. Então, é a política de gestão e desenvolvimento dos servidores públicos federais, a nossa querida PNDP, que fala já, vamos também, trazendo os conceitos que estavam lá atrás, eficiência, eficácia, adequação de competências. Então, já, né, fala-se literalmente em competências. E desenvolvimento do servidor. Competências
tanto institucionais como as competências dos indivíduos, né, dos servidores. E aí traz para dentro da administração pública também a gestão por competências, que é o quê? É uma adequação entre os objetivos estratégicos das organizações e a força de trabalho. Então, o que a força de trabalho tem que ter para contribuir para que a organização atinja os objetivos macro dela, né? Então, já é uma questão mais explícita da gestão das competências dentro da gestão pública. E depois teve uma reformulação, né, em 2019, que foi o decreto 9991, que é uma continuação. Então, as competências, elas... Esse de 2019. De 2019. As competências continuam presentes, é o que está em vigor, né, neste momento, 2025, dia 4 de julho de junho de 2025, ainda temos em vigor a gestão por competências na nossa gestão. Sim. Né? E aí a gente percebe que dentro do serviço público, dentro do setor público, a competência ela está muito atrelada à qualificação. Então, a qualificação ela é um meio de se atingir a competência. Então, se a gente for olhar na teoria, isso é o melhor dos mundos. Então, por quê? Tem uma organização que tem que atingir tais objetivos. Eu tenho uma força de trabalho que ela tem um déficit, vamos dizer assim, uma diferença entre o que... Vamos colocar individualmente. Eu, servidora, eu preciso ter conhecimentos, voltando lá, né? Práticos, teóricos, eu preciso ter habilidade, eu preciso ter aptidão, eu preciso querer fazer, eu preciso ter a ética, eu preciso ter a disposição de fazer, ou seja, eu preciso ter a competência necessária para a instituição atingir o objetivo dela. Mas só que nem sempre, né? A instituição precisa de X e eu tenho Y. Então, como é que vai fazer para eu chegar aqui? Por meio da capacitação, por meio da formação continuada, por meio do investimento. Então, assim, teoricamente é o melhor dos mundos, né? Você está no mercado de trabalho e você está sendo preparado para contribuir para a administração, mas a gestão por competências tem uma coisa interessante também, que também, teoricamente, no melhor dos mundos, o servidor, o trabalhador, ele está onde ele é mais apto. Sim. E isso, com certeza, favorece sua saúde física, mental. Mental, que é um grande problema, né, hoje da gestão de... Eu não sei como que é isso dentro do IFG, mas a gente tem um problema sério dentro da UFG, né, de adoecimento. Na verdade, acho que do serviço público em geral, Sim. Né? Porque é o que a gente está falando, veio esse contínuo, né, complexificando, sofisticando, exigindo mais, dá mais ferramenta, dá mais tecnologia, mas também cobra mais, aí vem o trabalho online, vai virando aquela coisa toda, então assim, cobra, como é que é? Bate com uma mão e alisa com a outra, né, e a gente muito adoecido, então, na teoria é lindo, porque você vai dar ferramentas para aquele servidor estar onde ele é mais apto a estar e trabalhar de uma forma que ele contribua para atingir os objetivos da administração, mas os dele também, como pessoa, como profissional. Toda essa contextualização, essa breve contextualização histórica que você fez, ela nos dá assim, um panorama muito maior sobre o tema, e aí você traz a questão das competências enquanto muito atrelada à qualificação, e quando a gente fala isso e pensa na instituição pública, a gente vem falando da administração pública no geral, mas quando a gente traz para a instituição de ensino, que é a sua realidade, que é a minha realidade, eu acho que isso fica muito mais exponencial, né? Até porque a instituição de ensino, ela lida com conhecimento, ela lida com capacitação, ela lida com qualificação. E ela também se insere nesse paradigma de gestão de competências. Sim.
E ela também se insere neste paradigma de um mundo competitivo, né? Sim, De um mundo competitivo. bastante. Competição por orçamento, competição por patentes, competição por produção de conhecimento, competição por sobrevivência, é uma realidade da instituição. Exatamente. Competição por posições em rankings para poder conseguir financiamento, porque se não tem um financiamento público, ela vai ter que buscar um financiamento de algum lugar, Competição por códigos de vagas de pessoal, de né? professores, de servidores técnicos, de permanência e êxito de matrículas de alunos. Realmente. Eu acho que a competição por sobrevivência que você citou é assim, talvez, né? Porque a gente é uma briga constante pela própria sobrevivência. A gente, né, vê aí nos períodos históricos, é, às vezes a educação superior ela é mais valorizada. Na verdade, 100%, vamos combinar que assim, né? A educação não é, eu vejo assim, a educação não é uma prioridade, a educação pública superior, deixa eu delimitar bem, né, porque é o tema que nós estamos tratando, educação superior pública, de qualidade, gratuita, socialmente referenciada, né, tudo bonitinho ali, como tá na nossa legislação, na nossa Constituição, ela é prioridade? O que que vai, né, de rodo, assim, quando tem crise? Educação é primeiro, depois vem saúde, ou seja, está tudo invertido, né? Mas a gente tem períodos em que isso está mais ameno, tem períodos em que isso está mais, né, a tentativa de sufocar a universidade pública é mais latente, né? Então, mas a gente está sempre ali, né? Tentando, como você falou, na briga pela sobrevivência. Uhum. É um cenário muito complexo, né? Cenário complexo. A gente vê pelo panorama histórico que você traçou que essa temática que a gente está discutindo, ela não tende, pelo menos num futuro próximo, a retroagir, né? Os normativos que vieram de capacitação, depois Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas, aí uma nova reformulação em 2019. Agora me veio à mente a questão do Plano de Gestão e Desempenho, que é a realidade no Instituto Federal. Acredito que Sim. seja uma realidade na UFG e em várias instituições públicas do Brasil. E ele está muito atrelado à competência que o servidor desenvolve, né? Para os resultados e tudo mais, né? O plano de gestão e desempenho ele é pautado em resultados, né? Então, eu acredito que, pelo que a gente está conversando, que é um tema que continua relevante nos dias de hoje e não tem, até então, nenhum panorama próximo de se arrefecer, né? Sabe uma coisa que me preocupa dentro da questão das competências, assim, só talvez voltando um pouquinho, mas eu acho que talvez faltou ficar mais claro. Porque eu vejo, assim, dentro da administração pública, a gestão por competências, né, ela é sinônimo de qualificação. Então, mas e essa competência? De forma individualizada, o que cada instituição precisa? Isso é feito dentro das instituições, entendeu? Entendi. Porque assim, porque a gente tem lá, né? A gente tem que fazer os nossos planos de capacitação, não tem? Né? Assim, Inclusive, somos cobrados, né, por isso, né? você tem que preencher lá no começo do ano, né? Quais ações que você prevê fazer, isso vai ter custo. Depois você tem que prestar contas, tem que ter relatórios, etc, etc, etc. Então, assim, a parte burocrática, olha novamente, né? As coisas se misturam. A parte burocrática, eu vejo, assim, muito bem estabelecida, né? Muito bem, assim, nessa evolução. Então, está se estabelecendo. Mas, lá no fundo das questões, quais as competências que realmente o IFG precisa ter nos servidores do IFG para que ele atinja os objetivos dele. O que o departamento que a Ana Cristina trabalha na UFG precisa que os servidores tenham para que aquele departamento, aquela unidade acadêmica, administrativa, o que seja, atinja os objetivos. Então, dentro dessa questão das competências, tem esse mapeamento, né? Tem esse cuidado de descobrir o que precisa, porque você vai capacitando. Aí eu falo, olha, eu preciso de fazer tal curso,
Beleza, a gente tem lá as competências que são transversais, né? Uhum. Aquelas competências todas que são mais gerais. Mas eu falo, a minha chefia aceita que tá ok, mas teve um trabalho ali, sabe? Ou a minha chefia fala, não, esse curso aqui não vai ser interessante e não vai ou te conceder uma licença, ou te apoiar para você fazer aquela capacitação, né? Então, assim, fica muito ali o que o servidor acha e o que o chefe acha. Mas teve um estudo aprofundado para saber o que realmente precisa, né? A instituição precisa. É isso que eu acho que falta dentro dessa coisa de as competências ainda estão em voga, vamos dizer assim, Sim. dentro, né, da gestão de pessoas na administração pública. Mas esse cuidado de fazer esse mapeamento, porque inclusive no decreto, na nova política, né? Nova não, que ela é de 2019, fala no diagnóstico de competências, né? Então, assim, alguns princípios, desenvolvimento dos servidores dentro do que for necessário, a consecução da excelência daquela organização, mas o diagnóstico das competências, que é uma das prerrogativas da gestão de competências. Esse diagnóstico está sendo feito? Sim. Cristina, a gente falou de competências, toda a evolução histórica e tal, deu esse panorama para a gente entender em que pé que a gente está. Só que tem vários tipos de competência, né? E eu acredito que uma das competências que devam ser críticas para a instituição pública, e de maneira geral, são as competências relacionadas à gestão. Eu não queria estar na pele dessas pessoas. Né? Então, a gente falou lá no começo, né, que não é fácil falar de competência, né? Assim, é um tema muito complexo. E as competências, elas têm várias classificações, como você falou. Então, você pode ter a competência, a gente já falou um pouquinho ali atrás, a competência institucional e a competência individual. As competências podem se subdividir também em competências técnicas, competências comportamentais, né? Que tipo de atitudes que eu tenho que ter para fazer isso ou aquilo? Aí você pensa um gestor, a pessoa tem que ser quase um super-homem, né? Se a gente fosse tomar o pé da letra. Então, assim, é complicado. Ainda mais quando você pensa na quantidade de formações plurais, história, né, de vida de cada um, até chegar num cargo de gestão. E o que o cargo de gestão requer que ele desempenhe ali. Por isso que a formação é Um importante. negócio muito crítico, né? Muito, muito importante. Muito crítico e muito delicado, e por isso que a questão da formação é importante. A gente falou, assim, que falta uma etapa, assim, eu como servidor, eu sinto que falta uma etapa, assim, que faz parte da gestão por competências, que é esse mapeamento, esse diagnóstico de competências de uma forma mais pormenorizada. Beleza, isso faz parte, eu acho que ainda falta. Mas tem a parte importante que está lá na lei, que a gente viu que vem vindo, né, reiteradamente nos decretos, é a formação, é a qualificação, como instrumento para se chegar à competência. Então, o gestor tem que ser formado, né? O gestor tem que ser formado, porque ninguém tem essas competências técnicas já prontas para falar assim, ó, você vai. Quer dizer, não é que ninguém tem, mas vamos pegar o caso da iniciativa privada. Eles vão escolher quem? Quem já tem. Então, a gente está indo nesse caminho. A competência a política pública é baseada nas competências. Então, nós vamos escolher quem? A gente sabe que a gente precisa porque está inserido num ambiente competitivo, num cenário complexo. Você vai escolher quem? Quem já está mais próximo. Ali é aquela história do nivelamento, né? Até fala dentro da gestão de competências de
excluir as lacunas, né, de competência. Então, assim, o tanto que eu tenho que qualificar para poder dar conta daquilo. Entender onde eu estou, o que E o que eu preciso, onde que eu quero chegar por meio da exatamente. qualificação. Então, assim, quem que nós vamos escolher? Ah, não tem ninguém. Aí, voltando para o serviço, para o setor público, quem que eu vou escolher para colocar naquele cargo de gestão? Ok, não tem ninguém que está 100%, mas então nós vamos ter que fazer o quê? Formar? Sim. Acontece? Um dos grandes diferenciais do serviço público, inclusive, né? Serviço privado, a gente tem muito isso de buscar lá fora, às vezes, exatamente o papel que eu quero para desempenho aqui, né? A gente vê muito isso, por exemplo, nos cargos de altíssima posição, né? Serviço público, a gente tem muito mais a ideia da qualificação interna, pelo próprio concurso público e tudo mais, servidores de carreira. E salvo algumas outras exceções, como os cargos de livre nomeação, livre exoneração, né? Altos cargos do serviço público, que a gente vê essa busca de fora mesmo, né? Mas a tônica do serviço público é muito mais essa de qualificar internamente mesmo. Qualificar internamente. E aí, o que é que a gente percebe? O gestor, vamos trazer para a nossa realidade de educação superior, né? Das nossas IFES, das nossas instituições federais de ensino superior, onde estamos nós. Quem que é gestor? Ele é qualificado para isso? Muitos nem querem ser gestor. A minha pesquisa de mestrado, assim, que a gente pode Sim, entrar por nesse favor. assunto, a minha pesquisa de mestrado foi sobre competências gerenciais para pró-reitores e diretores de unidades administrativas ou acadêmicas. Isso foi feito em 2019. Claro que de lá para cá muita coisa avançou, né? Mas, assim, foi feita uma pesquisa teórica, então as competências para um gestor, aí teve uma pequena variação entre o que era requerido para um pró-reitor e o que era requerido para um diretor, né? Porque muitas vezes também a diferença das competências a competência é a mesma, mas o pró-reitor tem que ter aquilo num nível mais alto, o nível de entrega dele é maior. E outras são também bem, assim, díspares, né? Como você falou da área acadêmica e a área administrativa. Sim. Apesar de ter as competências transversais, tem competências de gestão próprias, às vezes, de cada ambiente, né? Exatamente. Então, assim, o que acontece? É muito difícil, por exemplo, que não seja um docente, né, que seja um gestor. Na UFG, isso é uma realidade. Você pesquisou as universidades do Brasil. Eu fiz um panorama das IFES, né, das instituições federais, Sim. mas eu foquei nas universidades, isso no mestrado, eu foquei nas universidades. Quantas universidades? 63. Meu Eram Deus. todas que existiam na época, em 2018, 2019. Então, assim, mas teve uma participação que eu falei assim, gente, eu tô me enrascando num lugar que daqui eu não vou sair. É um trabalho médio. Não, e o medo que eu tinha, assim, eu falei, quem, né, pró-reitor vai me responder questionário, gente do Amazonas, do Rio Grande do Sul, mas teve uma, e aí eu fiquei no pé. Eu fui, o professor Edivar era reitor da UFG na época, ele participava do FORGEP, né, que era quer dizer, ele não participava do FORGEP, ele participava da Andifes, e aí eu falei, olha, tem o FORGEP, que é o Fórum de Pró-Reitores de Gestão, né, eu falei, ó, vocês podem ir nesses fóruns e pedir para todo mundo participar, pelo amor de Deus, porque senão não vai rolar essa minha pesquisa, né, e teve uma participação que foi muito legal. Então, assim, o que eu percebi? É angustiante também para a pessoa que está lá, às vezes. Eles também querem falar assim, gente, isso aqui, sabe, né, é pesado. E aí, a pesquisa teórica apontou, assim, um rol de competências. E aí, essas competências foram colocadas lá para avaliação dessas pessoas. Por exemplo, capacidade de planejamento. Como é que você acha o que você acha, foi mais ou menos assim, o que você acha que a sua instituição precisa, né? Precisa que tenha um score, assim, 5. Eu tenho 2, entendeu? Uhum. Então, assim, esse desnível, porque você tem que quantificar de alguma Tinha uma forma, lacuna uma lacuna, né? E aí, o que foi interessante,
Porque o que eles falavam, né? Assim, para não esmiuçar demais, porque não é o foco, mas assim, o que a pesquisa mostrou? Durante as conversas, porque o pessoal daqui eu conversava mais, assim, algumas conversas, né, presencialmente. Muita gente falou assim, eu não sou gestor, eu estou gestor. Ou seja, a pessoa cai no cargo, né, sem ter a preparação. Às vezes é por urgência mesmo, porque não tem outra pessoa. Então, por que a gente não pega e não forma esse gestor? Porque é óbvio que de 4 em 4 anos vai precisar de alguém para estar lá. Por que não faz essa preparação antes? Por que o setor público... Tá, vamos lá. A diretriz é essa, a política é essa, a competência ainda é a política. Se a gente não está satisfeito com isso, vamos batalhar para ter outra forma, porque precisa ter uma diretriz, né? A gente sabe que daqui 4 anos, a gente sabe que o modelo, né, que a estratégia prevê a qualificação. A gente sabe que daqui 4 anos vai precisar de gestor, vai precisar de um pró-reitor, vai precisar de um diretor de unidade. A gente sabe que a gente tem as lacunas. E quando a gente fala de política, é bom lembrar que o decreto é para a administração federal. Então, assim, pela própria Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas, ele está pautado na administração federal no desenvolvimento de competências, né? Gestão por competências. Exatamente. Então, é algo que, nesse momento, a gente não foge dessa realidade, né? E o segundo episódio fica por aqui. Nós aguardamos você no terceiro e último episódio. Até lá!